Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Os irmãos vão poder acompanhar em suas versões, mas veja a condição, na verdade, o que eu quero destacar como ênfase nessa noite, é muitas vezes o evangelho pessoal, um evangelho segundo eu, segundo o meu entendimento, segundo a minha interpretação. E nós precisamos ter muito cuidado com esses modismos que têm surgido a cada dia, que têm transformado a essência do evangelho numa vida mais fácil, mais cômoda, mais conivente, que não exija renúncia, que não exija cruz, que não exija a abnegação da minha vontade, me submeter à vontade de Deus. Então, a igreja de Coríntios estava vivendo exatamente esse momento de influência de muitos mestres, de muitos ensinadores. E o evangelho começou a ficar distorcido, longe daquilo que era a principal finalidade, identificar o nosso Jesus como o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar, a essência do evangelho. E eu tenho visto hoje, irmãos, digo isso com tristeza, muitas vezes, igrejas, ou de maneira mais pessoal, pessoas que têm vivido um evangelho faz de conta, um evangelho sem compromisso, um evangelho que não tem testemunho, ou pelo contrário, que tem dado um testemunho totalmente contrário com os ensinamentos da Bíblia. Digo isso e fico com pena, porque quem diz isso é Tiago, lá no finalzinho do livro de Tiago, no capítulo 5, quando ele fala exatamente dessa comparação, dessas pessoas que vivem um evangelho de retrocidade, ou um evangelho de saudade, de passado. Quando ele diz que a porca lavada voltou para o vômito, desculpe, a porca lavada voltou para a lama, e o cachorro voltou a lamber o vômito. Ou seja, fala de algo passado, que poderia ter sido esquecido, abandonado, relegado ao passado, e volta a ser algo natural, comum, revivido por aqueles que têm levantado a bandeira do Evangelho. Digo isso com tristeza, mas, infelizmente, é algo que a gente tem vivido. Muitos que se declaram cristãos têm vivido uma vida que não condiz com os ensinamentos de Cristo. E veja o que é que Paulo diz, e volta a dizer, não mais a igreja em Coríntios, mas a Igreja Batista Boas Novas, a nós, cristãos do século XXI. Veja o cuidado com que Paulo estava afirmando essas coisas, não para ser uma pessoa chata, não uma pessoa inconveniente, não que aquele recado, que aquela orientação não pudesse servir como algo que causasse dano na relação dele com os cristãos ali em Corinto. Vou ler na Nova Versão Internacional. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, a gente costuma dizer que ele começou assoprando, mostrando exatamente que todas essas palavras tinham um cunho de cuidado, tinham um cunho de zelo. Paulo disse, olha, eu poderia ter deixado vocês à toa, poderia ter deixado vocês à vontade, mas se eu digo isso, se eu estou apresentando essa advertência, não é como um carão, mas como um alerta, como a necessidade de rever valores, vidas, prioridades. E é impressionante, irmãos, como o tempo passou e nós continuamos carecendo do ouvido do apóstolo Paulo, mais diretamente do nosso Deus, palavras de advertência. E é interessante como o apóstolo Paulo fala com muito cuidado e faz de uma comparação muito bela. Entregar aquela igreja pura, virgem, ao marido dela, que é Cristo. Ou seja, exatamente essa finalidade nossa, como pastores, como líderes da igreja, responder pela igreja diante de Deus. Os pastores e líderes das igrejas são aqueles que vão responder não só pelos seus pecados, pelas suas falhas, mas pelos desvios daqueles que estavam congregando no meio da sua igreja e que se desviaram e que eles se tornam corresponsáveis pela vida dessas pessoas, nos quais ele não foi buscar, nos quais ele não foi resgatar, nos quais ele não exortou, nos quais ele não ensinou a verdadeira palavra de Deus. E é interessante que eu estava lendo o pastor Hernandes Dias Lopes,
o conhecido pastor Hernando Dias Lopes, e ele fala exatamente dessa condição em que a igreja de Corinto se encontrava. Era uma condição de muita influência, de pessoas que estavam participando da igreja, da congregação, e estava incutindo na igreja princípios, valores, doutrinas totalmente distantes ou contrários à palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: os falsos mestres haviam chegado a Corinto. Eles eram judeus e se autoproclamavam apóstolos de Cristo. Traziam cartas de recomendações e ostentavam suas credenciais. Mas veja a condição de cada um deles. Quanto ao talento, eram oradores profissionais. Quanto ao desempenho, gabavam-se de feitos miraculosos. Quanto à personalidade, eram arrogantes. Quanto à integridade, eram impostores, avarentos e aproveitadores do rebanho, buscando o dinheiro do povo e não seu bem-estar espiritual. Sabe, irmãos, eu tenho visto hoje em dia que o evangelho, para alguns, passou a ser algo segundo a minha vontade e não mais segundo a vontade de Deus. Tem procurado um evangelho que não exija, que não me imponha regras. Alguma coisa que eu possa estar livre para fazer segundo a minha vontade. Quando meu pai era vivo, quando ele ainda estava acometido de Alzheimer, eu lembro que nós vivenciamos uma experiência em que ele foi a um urologista e o urologista pediu uma ultrassom da próstata. E depois que ele fez a ultrassom, voltou para o urologista. O urologista disse: olha, seu Luiz, o senhor precisa fazer uma cirurgia, sua próstata está crescida. E ele pensou e disse: olha, depois eu volto. E aí marcou consulta com outro urologista. E aí levou a mesma ultrassom e aquele urologista teve o mesmo discurso: olha, seu Luiz, a sua próstata está crescida, você precisa fazer uma cirurgia. E disse como era o procedimento, que precisava fazer, colocar, passar. E ele disse: olha, depois eu volto. E aí marcou um terceiro urologista. E para aquele mesmo urologista apresentou aquela ultrassom, ultrassom. Já aquele urologista teve o discurso: não, a sua próstata está normal, é pela sua idade, não se preocupe que não é caso de cirurgia. Esse é o urologista que eu quero ser como meu médico. Ou seja, aquilo que é conveniente, aquilo que não exige trabalho, aquilo que não exige sacrifício da nossa parte. E aí Paulo, com muito amor, com muito cuidado, estava apresentando àqueles irmãos um alerta para que não se deixasse levar por esse evangelho fácil, um evangelho que não exija sacrifício, que não exija renúncia, um evangelho que não exija a abnegação e submissão à vontade de Deus. E o tempo passou, irmãos, 2000 anos se passaram. E eu digo isso com tristeza. Vejo muitos que têm abraçado um evangelho faz de conta. Um evangelho que não exija, que não cobre, que não puna. Um evangelho que não haja renúncia. E eu destaquei pelo menos três princípios desse evangelho que eu quero chamar do evangelho da autoexaltação. E é interessante como o processo se apresenta em nossas vidas, e isso todos nós estamos vulneráveis a experimentar, todos nós estamos vulneráveis a sermos tentados para vivenciar esse evangelho. Até o próprio Jesus foi tentado. E é interessante que esse processo do evangelho segundo a minha vontade, um evangelho que não exige sacrifício, esse evangelho terá sempre como motivação maior, como bandeira, a satisfação do homem e como consequência o afastamento de Deus. Não quero um Deus que me cobre, não. Não quero um Deus que me puna. E é interessante que os irmãos, se acompanham o noticiário, souberam da posse do novo ministro da Educação, um pastor presbiteriano, e ele foi criticado quando, num dos seus sermões, ele ensinou sobre castigo, castigar os filhos. E isso não é algo normal, não. A Bíblia diz que castigue. Por falta de castigo, aquele filho vai causar vergonha para o pai. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com esse evangelho que as pessoas querem que a gente pregue. Um evangelho que não coloca o dedo na ferida, que não diz que é pecado,
que é assim mesmo, todo mundo faz. Diante daquilo que eu li, eu queria destacar apenas o versículo 3. Depois que Paulo apresenta aos irmãos a finalidade, o propósito da sua palavra, com muita brandura. Olha, isso é para o seu próprio bem. O que eu for falar para vocês não cause dano, mas o meu desejo é que vocês possam encontrar a verdade, para que vocês possam andar segundo a vontade de Deus. O meu desejo é apresentar a vocês assim como uma filha, que eu possa levá-la ao altar, pura, virgem, e apresentá-la a Cristo. Essa era a finalidade de Paulo. E depois dessa introdução, com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado para não ferir, Paulo começa a mostrar exatamente a origem desse evangelho distorcido, de como ele se revela. Esse evangelho distorcido não se revela de uma vez, de um dia para o outro. É um processo, é algo lento. É deixar de, quem sabe, de participar de um culto, é quem sabe deixar de testemunhar para alguém, é deixar para lá, é algo sem importância, e quando a gente menos espera, a gente está afastado do convívio, da convivência. É como aquela brasa que se afastou do fogo e começa a apagar. A primeira parte do versículo 3, do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: o que receio e quero evitar. Veja duas expressões que Paulo destaca: o meu medo, e o que eu quero que isso não aconteça. E ele faz uma comparação lá com o Jardim do Éden. É que assim como a serpente enganou Eva com astúcia. Veja, irmãos, como Satanás é astuto. E ele vai plantar a sementinha, vai plantar. Paulo fala em Coríntios que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é nem o mal, mas é daquilo que possa transformar-se no mal. É aquilo que eu ouvi, e alguém diz: olha, não conta para ninguém, é segredo. E aquilo fica coçando na nossa boca. Precisamos ter muito cuidado com esse evangelho faz de conta. Um evangelho que todo mundo faz. Um evangelho que todo mundo vive. Lembra do que aconteceu lá no Jardim do Éden? No diálogo da serpente com a mulher? Quando a serpente aparece à mulher e mostra exatamente dos benefícios dela comer a fruta. Na verdade, o comer a fruta era simples. Trazia consigo no seu bojo a desobediência de Deus. E ela lança uma pergunta totalmente distorcida: é verdade que Deus proibiu você de comerem de tudo que está no jardim? Não, não. Deus nos proibiu apenas de comer da árvore do bem e do mal que está lá no meio do jardim. E aí a serpente, de maneira astuta, começa a lançar dúvida no coração de Eva. Mas você sabe por que Deus proibiu? Não. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 3, a gente consegue perceber claramente, irmãos, como Satanás é astuto e vai minar. Sabe por que eu não vou para a sua igreja? Sabe por que eu não tenho ido aos cultos? Por quê? E essa pessoa tem todos os motivos do mundo para não participar dos cultos, para não participar das celebrações, para não estar conosco, para não dizimar, para não ofertar. Sabe por quê? Porque... E tem todos os motivos. Todos eles são coerentes. É interessante que a serpente, no capítulo 3, Gênesis, versículo 14, diz: disse a serpente à mulher: aquilo que Deus disse a você é mentira. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Não é nada daquilo que Deus falou, não. Deus estava enganando vocês. E é interessante como essas pessoas pensam que estão descobrindo a roda, descobrindo o fogo. Essas atitudes passam como se fosse algo normal, como se fosse algo que essas pessoas encontraram uma saída, encontraram uma vida agora na qual ela não precisa ir para a igreja, não precisa dizimar, não precisa de testemunho. Agora que eu estou vivendo, não. Agora que você começou a morrer. Agora que você foi afastado do braseiro. É interessante, irmãos, que essa sociedade, marcada por valores totalmente distorcidos da palavra de Deus, nos encoraja, nos motiva. E a cada dia nós somos cobrados para agirmos dentro dos padrões e valores dessa sociedade movida pela aparência. Para só assim nós sermos aceitos. Precisamos ter muito cuidado.
Que as nossas atitudes não sejam para agradar alguém. Que não seja para agradar a sociedade, aos valores, aos padrões, à moda. A moda agora é. E as pessoas ficam presas à moda. E são escravas. Procurar agradar a todos os dias, é experimentar a certeza de que não agradará a ninguém. Não procure agradar as pessoas, não. Porque você vai terminar sem agradar a ninguém. Contar um testemunho pessoal. Por muito tempo, eu relutei em ter um Instagram. Porque eu me conheço. Os irmãos que compartilham comigo do Instagram, não quero chamar que me seguem, não, porque nós só temos que seguir a Jesus, apesar dessa ser a maneira como se trata aqueles que compartilham. Por muito tempo eu relutei e não tenho um Instagram. Tem apenas o WhatsApp, não tenho o Facebook. Porque muitas vezes, irmãos, a gente começa a viver em função dos likes, das curtidas, das compartilhadas. E a gente começa a postar alguma coisa que as pessoas possam se agradar. E deixam de lado aquilo que agrada a Deus. Encontrei um comentarista, na verdade ele é um comentarista americano, é o Cummins. Ele escreveu num dos seus livros: não ser ninguém além de si, no mundo que dia e noite se esforça ao máximo para transformá-lo numa pessoa igual a todas as outras, significa entrar na mais dura das batalhas que um ser humano pode enfrentar e nunca deixar de lutar. O Cummins está falando que se você tentar viver essa vida agradando a todo mundo, nunca você vai deixar de viver essa vida de agradar. Precisamos ter muito cuidado. Ainda que eu desagrade a você, que eu possa agradar a Deus. Ainda que alguma coisa que você possa ter me dito ou tenha me dito, que possa desagradar a mim, mas que possa agradar a Deus. Por isso que Paulo, com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, começa a introduzir palavras de cuidado, de zelo, de compaixão. Olha, o que eu vou dizer a vocês pode até machucá-los, mas é para o seu bem. Pode até vocês não entenderem porque eu estou dizendo isso, mas é para o seu bem. Sabe, irmão, se todos nós tivéssemos esse cuidado, não digo apenas com a gente que tem participado dos cultos, mas aqueles que têm escolhido não participar, ou têm, quem sabe, escolhido alguns dias específicos para participar, se nós pudéssemos, quem sabe, identificar aquilo que agrada a Deus, a nossa vida seria totalmente diferente. O Evangelho seria totalmente diferente. O Evangelho seria conhecido como algo totalmente diferente, não aquilo que agrada ao mundo. Mas vamos caminhar. Quando eu falo desse perigo, dessa ameaça, que tem sido esse evangelho segundo o evangelho segundo eu, entendo que esse processo é um processo, como disse os irmãos, é um processo lento, que se dá primeiro na nossa mente, e trazendo como consequência a perdição de todo o seu corpo. O inimigo começa a incutir da nossa mente que, afinal de contas, realmente você está certo. Você está coberto de razão. Aquela igreja, aquele povo, aquele horário, não. Não. E começa a colocar isso em nossas mentes, e quando a gente menos espera, a gente está todo tomado. Como uma fruta que começa a se deteriorar, apodrecer, e logo, logo toda a fruta vai estar podre. Veja o que é que Paulo diz, ainda no capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, e aí ele entra numa questão que fala exatamente na nossa mente, a mente de vocês seja corrompida. Era exatamente essa a finalidade de Satanás quando encontrou com Eva ali no jardim. Minar a resistência daquilo que Deus havia dito a ela. Olha, não coma. Você pode comer de tudo, mas não coma. E Satanás, com muita astúcia, começou a minar essa resistência do certo e do errado. Daquilo que era a vontade de Deus, daquilo que era a vontade do homem. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Que a semente do engano, ela é plantada no terreno fértil e desejoso por reconhecimento. Precisamos ter muito cuidado. Para que o evangelho não tire o foco de Jesus e coloque o foco em mim. Porque se eu não for, se eu não dizimar, se eu não consagrar, se eu não pregar,
Eu não sou indispensável. Você não é indispensável. Indispensável é Jesus. Precisamos ter muito cuidado. Que a gente começa a entender que eu passo a ser o dono. Os irmãos que conhecem a história da Igreja Batista Boas Novas, ou, na verdade, da Igreja Batista Central, sabem exatamente dessa origem de uma igreja com dono. Não quero me adentrar, não quero me demorar sobre essa questão, mas era uma igreja com dono. E com muita dificuldade, com muito sacrifício, com muita oração. Esse dono cedeu a igreja dele para que a Igreja Batista Boas Novas pudesse transformar aquela igreja na sua sede. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque Satanás vai colocar em nossas mentes. E a nossa mente é a porta mais importante. Porque através da nossa mente ele vai minar, vai entrar em todo o nosso corpo. Vai minar toda a nossa resistência. Daquilo que até então eu dizia, não vou. Afinal de contas, eles precisam lhe dar valor. Aquela igreja não lhe dá valor como você merece, não lhe recompensam, não dão oportunidade a você para você pregar, não chamam você para orar, não convidam você para dar um testemunho. E a gente começa a entender, por influência de Satanás, que eu preciso procurar outra igreja que me valorize, que me reconheça, que me distingue no meio do povo. Interessante que Jesus também foi tentado quanto a isso. Os seus irmãos carnais, irmãos biológicos, que os irmãos sabem que até Jesus, durante a vida de Jesus, eles não aceitavam Jesus como sendo o Messias, afinal de contas, ele é filho da nossa mãe, do nosso pai. E lá no capítulo 7 de João, versos 2 a 14, esses irmãos de Jesus colocam Jesus numa tentação, ou induzem Jesus à tentação da aparência, da exibição, da exposição. João capítulo 7, versos 2 a 4, diz assim: Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo. Você tem valor. Mostre que você é capaz. Mostre ao seu pastor, mostre à liderança da sua igreja que você é uma pessoa especial. Que aquilo que você tem dizimado, que aquilo que você tem estudado, que aquilo que você tem se preparado, não pode ser desprezado. E a gente começa a tirar o foco daquilo que é a finalidade maior do Evangelho e começa a entender que eu sou a mexinha do bolo, a cerejinha do bolo. Não sou. Eu não sou. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque atitudes como essa podem ser até aprovadas pela sociedade, pelos homens, pelos incentivadores, por aqueles que têm ensinado uma vida com sucesso. Aquelas 30 leis, 15 leis de uma pessoa bem-sucedida. Livros de autoajuda que têm se espalhado à nossa volta. Mas não adianta ser uma pessoa bem-sucedida diante dos homens e não ser alguém abençoado diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 da segunda carta, no verso 18, diz assim: Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vou ler novamente. Porque, segundo Coríntios, capítulo 10, verso 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Precisamos ter muito cuidado para que eu possa entender que eu sou parte, que eu sou apenas uma peça do quebra-cabeça. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, e juntos transformarmos esse espaço um espaço de comunhão, um espaço de comunhão para exaltar o nome do nosso Deus. Mas chega uma terceira lição daquilo que o apóstolo Paulo nos leva a entender, nesse cuidado, nesse zelo que ele tinha para com a igreja em Corinto. Esse processo da autoexaltação, do evangelho segundo eu, segundo o que eu entendo, segundo a minha interpretação, terá sempre como prazer, como devoção, a aparência, deixando sempre esse homem refém da opinião do outro, daquilo que dá ibope, daquilo que teve não sei quantos compartilhamentos,
daquilo que não teve não sei quantas visualizações. Ah, você sabe quantos amigos eu tenho? Seguidores? Aí eu tenho. Ah, eu já tenho 3K, eu tenho 4K. E a gente começa a viver esse evangelho que dá ibope. E eu preciso ter muito cuidado como pastor, digo isso também com aqueles que têm usado a palavra, irmãos e irmãs que Deus tem usado para ministrar a palavra em nossa igreja, para que a gente não venha a ser levado a pregar aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Nesse dia eu entendi que eu precisava ouvir isso da parte do Senhor. Você é apenas uma peça do quebra-cabeça. Você é apenas um membro do corpo. Você não é o corpo, você não é a cabeça. E como isso, muitas vezes, quer saltar os nossos olhos, quer nos envaidecer, quer causar em nós esse desejo de ocupar o primeiro lugar. Veja o que Paulo diz, volta ainda ao capítulo 11, verso 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E veja a consequência disso. E se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A devoção passou a ser a mim. A minha devoção passou a ser a mim. Como nesse tempo de pandemia, muitos sofreram em função do fechamento das academias. Porque, na verdade, é uma exaltação ao corpo. E as pessoas fazem 3, 4 abdominais, daqui a pouco vai se olhar lá no espelho, ver se aumentou o muque, ver se aumentou os bíceps. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que esses costumes, essas práticas danosas não adentrem, não entrem em nossa igreja. Muitas vezes temos questionado o valor que temos recebido, o reconhecimento que temos recebido no meio do rebanho. Pois esperamos que os nossos feitos sejam vistos, elogiados e recompensados. Ah, eu fiz aquilo para aquela igreja e nunca ninguém... Ah, eu congreguei naquela igreja, mas nunca tive a oportunidade nem de orar, nem de dar um testemunho. Nem. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Precisamos ter muito cuidado, porque quem está vendo aquilo que temos feito é o Senhor. E Ele sabe não a ação, mas a intenção dos nossos corações. Outras vezes, criamos expectativas em nossos corações de que a mensagem do Evangelho só terá cumprido a sua missão quando apresentada de maneira que atenda aos meus anseios. Ah, não vou para essa igreja, não. Esse pastor só fala de pecado. Esse pastor só fala de condenação. Esse pastor só fala de inferno. Eu quero uma igreja que fale sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre promessas. Já disse aos irmãos que caixinha de promessas vende, mas caixinha de deveres não se tem nem fabrica. Porque caixinha de deveres não dá ibope. As pessoas aí fora não querem compromisso, querem promessas, querem que Deus possa atender às suas necessidades, que Deus possa ouvir as suas orações. E se prende exatamente nessa ideia do evangelho que atenda às minhas necessidades, que atenda aos meus anseios. Interessante como Tiago, e deixo isso por último aqui como último versículo, no capítulo 1, verso 27 de Tiago fala exatamente dessa simplicidade que é a religião. A simplicidade que precisa ser a religião. Mas muitas vezes a religião é a religião do pecador. Porque eu não sou como. Já o coitado publicano batia no peito e disse, miserável homem que eu sou. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que o foco não seja eu. Ainda que pastor, estou dizendo para mim mesmo. Ainda que diácono, ainda que missionário, ainda que... Não, o foco não sou eu, o foco não é você, o foco é o nosso Deus. O foco é Deus. Interessante como o apóstolo Paulo fala, Tiago fala no capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Que coisa mais simples. Cuidar dos órfãos, das viúvas, quem vai ver? A não ser que eu bata uma foto e poste lá no Face, lá no Instagram, cuidando das viúvas, cuidar dos órfãos, mas isso não dá ibope, não. Não. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Que o evangelho seja um evangelho sincero, um evangelho autêntico, que ainda que não agrade as pessoas, que ainda não agrade ao coração das pessoas, agrade ao coração do Senhor.
Quero terminar com uma ilustração. Muitos dias entendi que serviria para mim, quem sabe para você, nessa reflexão dessa noite. Eu vou ler, porque aí fica mais fácil para que os irmãos possam entender toda essa ilustração. Conta-se a história de um bem-sucedido pregador escocês, que tinha o costume de ilustrar seus sermões com narrativas impressionantes e bem escolhidas. Um dia contou à sua congregação um sonho que tivera. Sonhara que tinha morrido. E conforme é tradicional em tais histórias, encontrou-se com o apóstolo Pedro à entrada do céu. Mas ficou arrasado ao descobrir que Pedro não o reconhecia e até negava a entrada dele por falta de credenciais. O homem defendeu-se, falando sobre os grandes sermões que pregara. Pedro não se deixou impressionar, pois no céu, segundo afirmou, nunca tinha ouvido aqueles ilustres sermões. O homem resolveu falar sobre os seus elevados e admiráveis serviços que prestara à humanidade, o seu trabalho pastoral, mediante o que se tornara amado por grandes multidões. Pedro, ainda sem se deixar impressionar, disse que sobre isso nem chegara qualquer notícia no céu. Em desespero, o homem estava para dar meia volta e ir embora, quando subitamente Pedro lhe disse: espere um momento, me responda. Você é o homem que dava comida para os pardais? E ele, surpreso, respondeu: sim. Mas o que isso tem a ver com a situação? Pedro respondeu: entre. O Senhor dos pardais quer lhe agradecer. Impressionante, irmãos. Como coisas tão simples, que muitas vezes delegamos como banais. É exatamente aquilo que Deus se agrada. Um evangelho simples. Um evangelho que fala ao coração do pecador. Não um evangelho segundo a minha vontade, segundo os meus prazeres, segundo aquilo que me convence ou que me agrada. É isso que Deus quer e exige de cada um de nós. Que o bom Deus nos dê sabedoria, para que ainda que o caminho seja duro, como Jesus diz, estreito, que seja esse o caminho que eu escolha para seguir a Jesus. Não o largo, o permissivo, o que todo mundo anda, o que todo mundo faz, que agrada as pessoas, mas que não agrada o coração de Deus.